Olá pessoas, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Informo a todos que esse vídeo é de caráter imparcial. Não defenderei a república ou a monarquia. Fiz análises internacionais, nacionais e próprias para tirar essa conclusão. As fontes estão na descrição. Esse vídeo vai ser dividido em 4 pontos: demografia, economia, política e como seria se a monarquia tivesse continuado. Demografia. Em 1820, o Império do Brasil tinha aproximadamente 4,8 milhões de habitantes, e cerca de 1,6 milhões eram escravos. Em 1850, a população brasileira registrou um aumento para aproximadamente 7,5 milhões de pessoas. Os escravos ainda estavam na taxa de 2,2 milhões. Em 1872, outro censo foi feito, registrando 10,1 milhões de habitantes. A população escrava estava em aproximadamente 1,5 milhões. Já em 1886, a população escrava reduziu para 700 mil e chegou outra forte redução com a Lei Áurea. O Nordeste era a região mais populosa, com cerca de 47% da população brasileira. O Sudeste com cerca de 40%, o Sul 5%, o Norte 4% e o Centro-Oeste 3%. De acordo com estimativas, 27% da população nordestina era escrava. E a porcentagem de analfabetos do Império do Brasil em 1889 era de 84,3% dos habitantes. Economia. O conceito de PIB foi idealizado nos anos 30, nos Estados Unidos, por um soviético, e só começou a se aplicar nos períodos pós-guerras. No caso do Brasil, em 1947, pelo presidente Getúlio Vargas. Analisando as estimativas de Madison e do The World Economy, o PIB brasileiro no Império era de aproximadamente 6,985 bilhões em 1870, correspondendo a apenas 0,6% do PIB mundial, sendo a 17ª maior economia do globo. Resumindo, o Brasil estava abaixo das principais potências mundiais, como a Índia Britânica. O PIB per capita brasileiro, em 1820, era de 646 dólares. Enquanto do México era de 730 dólares, e dos europeus acima de 1.000. Porém, se destacava na América Latina. De acordo com dados estimados, entre 1820 e 1889, um período de 69 anos, o país cresceu apenas em 22,9%, enquanto as demais nações americanas tiveram uma média de 18% a 30%. Esses dados de 22,9% não estão inclusos na era de ouro do Império, só os anos normais. A economia brasileira era agrária, baseada na força de trabalho escravo por parte dos senhores de campo, e dependente da exportação de commodities, ou comidas e grãos, para a Europa, assim como o Brasil atual depende. A Lei Áurea iria prejudicar a economia brasileira nos anos posteriores, mas claro, uma recuperação seria feita. A indústria começou a crescer em 1880, e só se desenvolveu lá para o século XX, porém era fraca e só mexia com tecidos e bebidas. De fato, a República se desenvolveu por causa das estruturas ferroviárias e navais deixadas pelo Império, assim como o surgimento de navios a vapor brasileiros. O café e o açúcar eram as principais fontes de renda do Império. As importações chegaram ao seu pico, em 1880, porém apresentaram uma queda de 7,2% em 1888. Isso geraria um recesso financeiro e, posteriormente, levaria Dom Pedro a migrar o foco do Brasil para a borracha e outros produtos. Os setores públicos se expandiram com investimento estrangeiro, principalmente em energia movida a gás. Mais de 20 mil cargos públicos foram criados para a área de correios e administração, diminuindo o desemprego. As dívidas externas no país estavam baixas, apresentaram um aumento de 7% em poucos anos, na década de 1880. Os reais começaram a desvalorizar em relação ao dólar, com uma taxa de 1,2% ao ano, porém se mantinha estável comparado aos dias de hoje, sem prejuízo para o Banco Central. Política. Ressalto que a democracia brasileira, o Império, se dividiu em duas eras, o primeiro e o segundo reinado. No primeiro reinado, Dom Pedro I tinha o país em suas mãos, mantendo o Partido Liberal e o Conservador, a favor do mesmo, em troca de benefícios políticos. Com a morte de Dom Pedro I, Dom Pedro II acabou com esse esquema, e várias coisas que manchavam a imagem do país, instaurando uma verdadeira democracia, conhecida internacionalmente. Hoje, grande parte da população brasileira vota,
O Brasil é uma das maiores democracias do planeta. Porém, de fato, nem sempre a população escolhe o candidato ideal. Pedro II tinha a posse do poder moderador. E o Brasil Império era parecido com o Império Alemão na política. O imperador tinha poderes semelhantes ao presidente na atualidade. Ele escolhia os ministros, o primeiro-ministro, governadores de províncias, enquanto a população elegia os vereadores, deputados e senadores. E naquela época, o cenário universal não existia. Porém, em relação à Europa e aos demais países do mundo, a população brasileira era a que mais votava, correspondendo a 13%. E desses 13% eram homens de 25 anos com rendas acima de 100 mil reais e seus escravos. Naquela época, assim como a maioria das nações, os votos eram fraudados. Então os senhores de fazenda compravam ou ameaçavam os camponeses de morte para serem eleitos. Isso prosseguiu por quase todo o império, e não há nada que o imperador podia fazer. Não existiam sistemas modernos que barrassem isso. Nas eleições de 1886, a população dos votos caiu em 0,8%, pelas diversas exigências impostas pelo parlamento para o cidadão poder votar. Bom, vamos ao tema principal do vídeo. E se o Império não tivesse caído? Dom Pedro poderia ter ordenado rapidamente que sua marinha aniquilasse os rebeldes republicanos. Isso geraria a morte de inocentes na capital, Rio de Janeiro, pelos bombardeios e possivelmente guerrilhas civis. Supondo que Dom Pedro II agisse e aniquilasse os republicanos, teria que lidar com guerrilhas de aproximadamente 2 anos, no qual seria vitorioso, com milhares de rebeldes mortos. Primeiramente, Dom Pedro II teria dificuldades em adaptar a economia brasileira. Crises aconteceriam no país, pela queda da exportação do café, sendo necessário uma nova adaptação. O Brasil Império teria um desenvolvimento aceitável. Porém, a burocracia do parlamento iria impedir isso, e Dom Pedro II não poderia fazer muita coisa. Uma derrubada do parlamento resultaria em uma crise política, assim como aconteceu algumas vezes na Europa. Também a crise política que se instalou na época do reinado de Dom Pedro I. Na época, muitos empresários eram políticos e eram perseguidos pela oposição. Vemos o Barão de Mauá como exemplo. Ele foi um dos maiores empresários que o Império já teve, com uma renda líquida de aproximadamente 80 bilhões de dólares. E foi boicotado pelos seus negócios. A continuação do Império não seria uma situação muito diferente da República, no século XX. A industrialização podia ter acelerado, visto o objetivo de Dom Pedro II em se igualar aos europeus. É importante observar, é um grande erro histórico dizer que Dom Pedro II e sua família apoiavam a escravidão. Ela estava sendo reduzida desde 1850, com a lei do ventre livre. Essa lei permitia que filhos escravos nascidos desde aquele ano fossem libertos. E a população nem o parlamento apoiou, gerando graves pressões na família real. Por isso que outra lei só foi aprovada 38 anos depois, em 1888, chamada de Lei Áurea. Essa lei levaria à migração de 950 mil ex-escravos para o país, que não aconteceu mais ou menos na vida real. Isso teria um aumento significativo na mão de obra. A figura de Dom Pedro II seria mais popular perante ao povo, como um líder que aniquilou a revolta civil republicana, sendo respeitado, inclusive, pelo parlamento, e também pelas forças armadas, o que descartaria possibilidades de golpes futuros. A escravidão teria sido erradicada, com apoio alto da população negra. Com isso, geraria um grande impacto na economia brasileira. A indústria iria expandir em proveito da mão de obra, acelerando a industrialização interna. Porém, isso aumentaria a desigualdade social e pobreza, que nem aconteceu em vários países europeus quando começaram suas industrializações, e seriam problemas graves a tratar. Dom Pedro tinha o desejo de igualar o Brasil ao Reino Unido. Provavelmente, ele ordenaria a construção de vários portos pelo país. Diferente do que aconteceu em 1891, quando Dom Pedro morreu devido a uma pneumonia adquirida no exílio, ele estaria governando são e salvo no trono brasileiro. Com isso, poderia viver até os 83 anos de idade, morrendo entre 1905 até 1910. Vamos considerar a data de 1908. O rei iria descansar em paz em seus palácios.
Porém, os planos só seriam finalizados pelo seu neto, Luís de Orleans e Bragança. A princesa Isabel nunca foi ligada à política. Muitos temiam que ela assumisse o trono, justamente porque o seu marido, Gastão de Orleans, defendia a monarquia absolutista francesa e ligada ao autoritarismo. Caso ele tentasse criar uma monarquia absoluta, tendo o risco de um golpe de Estado e uma guerra civil, muitas coisas iriam se complicar. Isabel sabia disso, e ela deixaria seu trono ao seu filho Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, herdeiro do trono imperial, renunciou na vida real. Ele já não tinha ligações à vida política, e já estava apaixonado por uma princesa tcheca, Elizabeth Maria. Indo ao cenário da vida real, ele a conheceu antes da queda do Império, então no nosso cenário alternativo, ele também teria conhecido. Ele era fraco, considerado por todo mundo, como um príncipe que não queria nada com nada. E seria um prato cheio para o seu irmão, Luís de Orleans e Bragança, para assumir o trono. Pedro de Alcântara renunciaria pela pressão, e seu irmão seria nomeado como Luís I, sendo declarado o imperador do Brasil. Luís seria um exemplo para qualquer brasileiro, um cavaleiro nacionalista. No governo de Luís, o Brasil estaria em centro do socialismo, visto que Luís queria melhorar os direitos da classe operária e levar o seu país a ser amigável com a classe operária também. E o governo de Dom Luís seria um regime liberal. Seus objetivos eram incentivar as empresas privadas e nacionais do país. Luís faria um governo populista e nacionalista, semelhante ao que Vargas fez. Ele seria um imperador amado por todos. Luís poderia viver até 50 anos, falecendo entre 1940 e 1960. Ele seria reconhecido como o melhor monarca do país, acima de Dom Pedro II, abrangendo ambas guerras mundiais como imperador. Luís seria tão popular que qualquer oposição não seria suficiente para derrubá-lo, ou seja, as instabilidades políticas e sociais poderiam não ter ocorrido. Luís tinha o pulso firme, nada atrapalharia. Com isso, o parlamento que contrária suas ideias poderia ser dissolvido, convocando novas eleições. Vargas sempre foi um monarquista e grande nacionalista. Ele poderia ter conhecido Luís entre os anos de 1929 e 1936, o que levaria a uma indicação como primeiro-ministro, ou não, varia muito. Luís I era calculista. Possivelmente, o Brasil teria ficado neutro na Primeira Guerra Mundial, devido à aliança com a Alemanha e Reino Unido. O Brasil poderia ter sofrido uma grande influência alemã, com grande financiamento militar. Isso mudaria muito o rumo do país. O Império Alemão e o Império do Brasil eram grandes aliados. Com a derrota do Império Alemão na Primeira Guerra, os alemães veriam o Brasil como um aliado traidor. Com isso, o Terceiro Reich possivelmente não teria boas relações com o nosso país. E Luís I poderia ajudar os aliados contra a Alemanha, o que levaria a estar no lado vencedor da Segunda Guerra. Pedro Henrique, filho de Luís I, assumiria o trono entre 1946 e 1954, podendo ser reconhecido como Dom Pedro III. Dom Pedro III teria uma ótima influência de seu pai, no qual lhe guiou um caminho extenso de moralidade e nacionalismo. Pedro se casaria com uma princesa bávara, para manter a linhagem, ou também poderia se casar com uma princesa inglesa, ou... não se sabe, muitas linhagens estão dispostas, mas de fato deveria manter a linhagem real. Ele iria manter as ações de seu pai, tendo um governo pacífico e neutro durante a Guerra Fria. Ele seria amistoso tanto com os soviéticos e americanos. Infelizmente para Pedro, ele não poderia ver a queda dos soviéticos, morrendo antes do fim da década de 80. Não é possível saber quem assumiria o trono, porque seus filhos nasceram devido ao seu exílio na França, e se ele não estivesse lá, seriam outros. Para não haver complicações, a linhagem vai ser continuada. Seu primogênito, Luís Gastão de Orleans e Bragança, não iria se comprometer aos direitos do trono, e mesmo nunca desejou isso. Ele poderia ter passado o trono, renunciando os direitos ainda na juventude, ou nos anos 70. Com isso, lá para a década de 1970, seu irmão, Dom Berthland, assumiria o trono do Império. Dom Berthland se mostrou ser um anticomunista assumido. Então, ele adentraria na Organização do Atlântico Norte, pedindo aos Estados Unidos.
e ajudaria ativamente na luta contra a União Soviética na Guerra Fria em seus últimos anos. Bertland possivelmente mudaria partes da Constituição, elevando os status culturais do país, sendo uma cultura oficialmente católica. Bertland removeria o ramo de Petrópolis da linhagem real, justamente porque ele não aprovava o casamento que levou à separação das duas casas reais. Ele provavelmente caminharia para um rumo parecido ao Reino Unido, limitando grande parte dos direitos do vereador. A situação atual não iria se distanciar da monarquia. A corrupção ainda seria um forte problema na nossa sociedade, presente na política. Mas de fato, o Brasil poderia ter tido uma maior atuação no cenário mundial, ou ser mais estável economicamente, devido à ausência de vários golpes causados pela República ao longo da história. Mas algo que devemos saber, que é óbvio, o problema do nosso país não é a forma de governo, é a corrupção. Obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar seus likes e divulgar o canal. Até a próxima.